gente hoje, boa tarde pra vocês, porque a gente tem novidade pra todos vocês. Bendita hora! A gente vai conversar sobre o que tá acontecendo, sobre o que tá acontecendo aí no mundo todo. Você aí de casa pode participar com a gente ao vivo através do chat do YouTube. Basta você acessar youtube.com/TV Rede Vida, né? E você já vai entrando aí e já vai colocando no chat mesmo. Ou então você coloca assim, ó, @TV Rede Vida, @TV Rede Vida. E participa aqui do programa pelo chat, dando a sua opinião, falando o que você quiser falar. Fala que tá gostando, se não tá gostando. Se não tiver gostando, fica quieto, mas participa aqui. Isso, tá bom? E eu vou ler seu comentário, não, eu tô brincando, eu vou ler seu comentário aqui pra você participar com a gente. Eu quero apresentar pra vocês todos aqui, olha que beleza, quem tá aqui com a gente. Primeiro eu começo aqui, ó, com as mulheres, que isso é importante. Olha aqui, ó, Ângela Matos tá com a gente. Ângela, que Adri Juarez, alô, turma! Então, super honrada, feliz, eu conhecendo as pessoas. O Dunga eu já conheci. Ah, mas tem Eu já dei aquele abraço. A gente chega aqui, o pessoal chega... Oh, cadê o Dunga? Já dei aquele abraço. E tô nervosa, né? Porque eu tô vendo aqui, né, os especialistas. Padre Juarez, você não me paga, mas tô muito feliz e que bom de estar aqui nessa estreia. A Ângela Matos, ela é jornalista, ela também é radialista, ela apresenta programas na Rádio Capital, né? Tem um trabalho maravilhoso, tem um Instagram dela que eu acho demais, que é o Instagram dela, que ela faz fofoca, não? Fofoca é forte. Né? É notícias dos famosos, celebridades, tá? A gente traz também sobre celebridades e tal, mas eu entrego o que o povo quer. Eles querem fofoca, então a gente dá. E aí eu faço o Desperta Capital, na Rádio Capital, com Laércio Maciel, das 7 às 8, e depois a gente faz a farra lá no Tamo Junto, João Ferreira, Denise, e sempre com fofocas. Então, hoje você tá retribuindo, então. Aí eu falo, como eu vou lá, ela tá hoje... esse maravilhoso, aí, eu conheci ele há 20 anos, pessoal. Dunga, que tá aqui com a gente. Dunga, todo mundo conhece, eu já falei, olha, Dunga. Obrigado. O Dunga é um caso à parte, porque eu falei, aqui o pessoal, quando chega na Rede Vida, eles querem conhecer o Dunga. O problema é o Dunga. Aí quem que tá aqui há 25 anos? O Dunga, é verdade. Eu encontro o pessoal na rua, o pessoal fala assim, você vê o Dunga de vez em quando? Eu falo, olha, quase não vê. E é verdade. Agora a gente vai começar a se encontrar mais nos corredores aqui. O Dunga grava nos estúdios D. Estúdio D de Dunga. Obrigado. Que alegria. Obrigado. Gente, eu tô muito feliz, né? Ainda mais de encontrar essas feras aqui, porque tudo que é novo é gostoso participar. E hoje esse programa com cara nova, com um jeito novo da gente trazer para você as notícias, aquilo que está acontecendo. E o tema de hoje, daqui a pouco o padre vai passar para a gente, mas é top, é sensacional. E eu acrescento uau, porque você vai poder também dar a sua opinião interagindo com a gente aqui. Vai dando sua opinião, você pode entrar assistindo pelo YouTube, entrou no chat ali do YouTube, pode dar a sua opinião. Dá opinião também em qualquer rede que você quiser, rede social que você quiser. Antônio Siqueira, obrigado. Antônio Siqueira é mestre em tecnologia ambiental, já esteve aqui com a gente várias vezes, eu fico muito feliz de você estar com a gente aqui. Tem um baita de um currículo aqui que a gente fica até com inveja às vezes desses coisas. E é também doutor, né, em ciências da religião, né, e profissional na área do comportamento humano. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Conhecer o Dunga pessoalmente. Tá vendo? Dunga é o fã-clube. Eu tô falando, fã-clube do Dunga, tá vendo? E estar com o Padre Juarez aqui também é um negócio incrível. E obrigado pela participação da Márcia, que ela é divulgadora de informações, ela não é... Divulgadora de informações. Gostei. Não Obrigada. Vandique Silveira está aqui com a gente. Obrigado, Vandique. Vandique é economista e CEO da Humaitá Digital, né, Vandique? Obrigado, viu, Vandique? O Vandique já esteve aqui, não comigo, né? Nesses dias que eu tive a honra de substituí-lo, foi uma honra para mim. Eu sugeri como pauta o Vandique, porque ele, na verdade, é um cientista da economia. O cara é sensacional as opiniões dele. Eu sigo no Instagram também e... Putz, que legal, bacana muito demais. Muito bom. Vandique, obrigado. É uma honra estar com vocês aqui. Podia estar em melhor companhia. O que você está vendo, Lê? Não, já reconheci uma amiga ali, mas tudo bem. Mentira, você conhece ela? Sim. Você conhece, olha lá. Gente, meu Deus, como o mundo é pequeno, tá vendo, Padre Juarez? Olha que coisa. Milagres acontecem. Hoje, o mundo é pequeno e ela também é pequena. Ela vai perguntar. Para, Padre. Dela, hein? Um beijo. Verdade. Olha, a gente vai ver o pensamento do dia na tela. Vamos lá.
A língua eu até seguro, só não garanto a expressão facial. Minha cara, isso é minha Sua cara, cara, minha essa você. cara. Você consegue eu não até- consigo disfarçar. Isso mesmo, é verdade. Ale. A minha esposa é assim também. Não consigo disfarçar. Ela entrega gente. pela fisionomia. Nossa, Ela não já fala, tem- ela não comenta, mas você lê tudo na fisionomia dela. Diz que antigamente os nossos meus pais se educaram mais com a visão do que com a palavra, né? Olhava e já dava um jeito de fazer a gente entender. A gente ia ficar morrendo de medo, né? Eu também sou dessa. verdade, então. Eu peguei essa época. Minha mãe só olhava Essa assim, eu já, época, mais velho, eu já você tá sabia assim, nossa, eu tô morta hoje. Mas é o grau Hoje de eu tô morta. sinceridade. O grau de sinceridade, quando ele é alto, é assim mesmo. A gente até não fala por educação, mas a expressão entrega. É assim. É verdade, é verdade. Bom, a gente vai ter na nossa enquete do dia, que hoje a gente vai tratar de vários assuntos e um deles será a crise humanitária. Olha aqui, é um assunto complexo, é claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui, é um assunto muito, muito complexo, que a gente vai estar já conversando com as pessoas, já conversando também com a sua opinião, o pessoal pode mandar a sua opinião, tá certo? E a gente quer muito que você venha debater com a gente, venha falar com a gente, tá certo? Tá certo? Olha aqui, ó, o assunto é complexo, mas há uma das vertentes que acaba sendo o do mundo das drogas. Dentro disso, qual a sua opinião? Você é a favor ou contra, né, a internação compulsória? O que é compulsório? Compulsório é obrigatório. Usar as palavras que a gente diz. Internação obrigatória. Ou seja, quando a pessoa é internada obrigatoriamente para ser tratada, né? Você pode votar no nosso Instagram aí, ó, por favor, @Redevida, no Instagram, isso é no Instagram, @Redevida. Ou dá pro QR Code, tem esse QR Code aparecendo aí, ó. Se você quiser, você clica não, aponta a câmera do seu celular pro QR Code e você pode votar aí também. É uma enquete que a gente quer saber para que lado a balança vai pender aí, né? E a gente vai ver aqui a opinião do pessoal que está aqui com a gente, se é a favor ou contra essa questão da internação obrigatória. É um assunto muito, muito complicado. Vamos lá, o que você acha? Especialista. Especialista. Joga lá, você, vem lá. Olha, eu sou a favor e eu queria tentar, pelo menos, explicar uma coisa. O porquê que é, né? Por mais que existam legislações que tratem dessa questão de pode ou não pode, Sim. é o primeiro familiar, enfim, na ordem X ou Y, eu queria tentar pensar o seguinte, o processo de definição, de legislar por alguma coisa, ele sempre tenta cumprir uma lacuna da ética. Porque se as pessoas fossem éticas por si, você não precisaria de uma legislação que colocasse a coisa para funcionar. Então, veja, nós ficamos numa coisa de dizer pode ou não pode, deve ou não deve, de acordo com uma legislação. E esquecemos do fator humano. Será que aquela pessoa está lá e ela tem condições de decidir por si de poder ou não fazer alguma coisa, de poder ou não se recuperar? A gente percebe o alcoolismo, que as pessoas não saem do alcoolismo. Se não tiver é verdade. Se não tiver um Alcoólicos Anônimos, se não tiver uma alguém, ajuda, alguém da família, alguém que fale, alguém que, né, Aí pegue no pé, né? Você pega um indivíduo que está lá numa condição absolutamente frágil, sem a proteção de ninguém, e só com gente para dar comida ou coisas parecidas, como é que essa pessoa vai conseguir se resgatar? E o caminho que essa pessoa fez para chegar naquela situação. Sei. Foi um caminho longo. Ela não começou do dia para a noite. E estava lá já na rua, exatamente. né? Estava lá. Não, ela fez um caminho longo, um caminho que demorou aí pelo menos 5, 6, 7 anos. Para chegar naquele ponto. Acho que só quem nunca foi na Cracolândia pode ser contra né, a internação compulsória. Porque a pessoa, na verdade, ela já perdeu totalmente, infelizmente, a gente diz isso de maneira triste, dói falar isso, mas a pessoa perdeu totalmente o controle sobre a situação. É a mesma coisa se você encontrar uma pessoa atropelada e você era impossibilitada de falar e você não, você vai me dizer se eu te levo para o hospital ou não. Pois é. Então eu te deixo morrer. Te deixo morrer e não te levo porque você não me autorizou. Na verdade é isso que está acontecendo. Eu passei na Cracolândia recentemente, pelo menos 2.500 pessoas estavam ali, estavam realmente em condições que não tem como descrever a sensação que a gente tem. Então, quem é contra, duas coisas, ou nunca foi na Cracolândia, ou não tem alguém na família, ou nunca viu essa ninguém. Essa questão da família também, porque às vezes a própria família, ela chega a um ponto e fala, eu quero que leve meu filho, eu quero que interne meu filho. Não aguento mais, né, ver desse jeito, nessa Ou seja, situação. mesmo sem ele
É quase que uma decisão da família ali naquele... Exato. Mas também tem uma questão, que é a questão de lei e ordem. Lei e ordem são pré-condições para uma sociedade civilizada. Lei e ordem. E ordem. Nós não podemos ter no centro da cidade de São Paulo, ou qualquer outra cidade, um local que é mutante em termos de localização, dependendo da pressão ou não policial, onde nós temos uma feira ao ar livre de drogas, impossibilitando a vida normal das pessoas, e essas pessoas viciadas, zumbis humanos, sem nenhum controle sobre o que fazem, invadem lojas, destroem propriedade privada, agridem pessoas para obter, seja lá o que for, para vender, para trocar por pedra de crack. Não pode existir. E isso orquestrado por quem comercializa e usa de tudo isso. Não pode haver um negócio desse, isso é uma falência da base da sociedade. Nós revertemos ao estado da natureza ali. Nós não podemos ter uma sociedade civilizada esse revés ao estado da natureza. Então, a gente exige que exista, vamos dizer assim, na frase do Hobbes, a gente precisa do Leviatã, que é a presença do Estado. Você vai ser tratado. Por quê? Porque eu estou dizendo que você vai ficar tratado. Você não pode fazer isso. Mas o Estado quer? O Estado não tem nenhum Será que o interesse Estado em fazer quer? isso. O Estado Nenhum quer? interesse. A gente tem estrutura para isso? É essa questão da A gente estrutura. tem a estrutura. Eu sou a favor, como a gente está comentando aqui, debatendo, da internação compulsória, mas eu penso, é mais que uma questão social, mais que uma questão de saúde, mas a quem interessa manter esse... Porque o que eles fazem hoje, no meu ponto de vista, espalham. Espalha. Sai da Rua Helvétia, vai para não sei aonde, vai para Santa Ifigênia. Cada dia tá num Exato. lugar. Então, eu penso que não é vantajoso. Alguém muito grande aqui ganha com a desgraça desses Tráfico, né? famigerados aqui. É o tráfico, Com certeza. é governo, são autoridades. E eu acho que se for puxar camadas por camadas, o choque vai ser grande. O problema também, quando você fala de estrutura, é porque, você passa pela Cracolândia. Cracolândia não é uma exclusividade de São Paulo. Todas as grandes cidades... Metrópoles, né, padre? Elas têm esses bolsões, né, dessa miséria, dessa coisa. Mas vamos internar compulsoriamente. Existe Um lugar adequado. Acho que a estrutura, já falando tanto em criar estruturas, hospitais, escolas, parques... Nós estamos falando hoje, aqui em São Paulo especificamente, de mais ou menos 3 mil pessoas. Governo por governo, administrador por administrador, governante por governante, vem empurrando com a barriga e empurrando o problema para o outro. Uma estrutura que atinja 3 mil pessoas, isso já poderia ter sido criado há muito tempo. Que já existe há muito tempo. Dunga, nós não que tem esse criamos, problema. nós não criamos hospitais de campanha por causa da crise do Covid-19. Qual é a dificuldade, né? Qual é a dificuldade de se criar? Esse assunto... Tem covardia nessa história, né? E grandes Muita, interesses. Muita. E grandes interesses. Esse assunto leva a gente à expressão que a gente fala, a questão da crise humanitária. Vários lugares do mundo estão passando por essa crise, né? A gente vê muitos lugares do mundo que passam também para... O Brasil passa por esse momento difícil, né? Passa por esse momento e a gente percebe, né, que a gente mais ou menos vai repetindo aquilo que de repente essa crise no mundo todo não tem VT não. Agora, eu acho assim muito egoísmo e a gente sabe que tem esse pensamento. Deixa eles lá, deixa morrer. Deixa lá, não é um problema meu, então deixa lá. É só não ficar na porta da minha casa. Exatamente. Desde que não deixa esteja lá. na porta da minha casa, é gostoso ver pela Eu televisão. vivo na minha bolha aqui e tá tudo certo, tá Olha, tudo tem bem. um número interessante. Atualmente no mundo existem 7 milhões de pessoas andando. Ou seja, procurando um lugar para ficar. Existem 7 milhões de peregrinos, de pessoas que estão com uma crise humanitária, seja por guerra, por fome, por praga, alguma coisa, e elas estão andando de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade. Então existe um número, são 7 milhões de pessoas. Isso no mundo todo. No mundo todo. Essas 3 mil pessoas, por exemplo, que estão aqui em São Paulo, fazem parte desse número. Então, o que está acontecendo? Aí a gente analisa país por país, qual o problema desse país? É guerra, aqui é fome, aqui é furacão. Aqui no Brasil, o que é? Corrupção? Ausência de governo. Ausência de governo? Ausência de Então, cada país tem o seu problema que causa essa crise humanitária que é, digamos assim, é definida por um problema crônico. E o que nós temos?
de governante para governante, de prefeito para prefeito, de presidente para presidente, o problema vai ficando crônico. O problema também é que essa coisa, um governo, a gente fala, um governo quer fazer uma coisa, mas você tem em conta muita uma legislação também que de repente não dá condições para que isso seja feito, né? A gente não fala que o prefeito não pode tomar uma decisão e dizer assim, vamos internar todo mundo agora. Ele não pode fazer isso. Porque depende do quê? Depende de uma legislação, depende da parte jurídica, ele não pode fazer. Ele é executivo, mas ele não executa tudo. Né? Eu sou um vereador, então a minha função é verear, ou seja, cuidar. Né? Verear, cuidar. Portanto, eu sou um cara que cuida da cidade. Onde estão os vereadores dos últimos 10 mandatos que ainda não verearam, que ainda não legislaram, que não pensaram numa lei que permita tirar 3 mil pessoas da indigência, porque vão morrer. Vão morrer. A verdade é essa. Eles morrem a cada dia. Exatamente. Estão morrendo a cada dia. Então, onde estão os vereadores que já estão aí no 7º mandato, 8º mandato, que até hoje não pensaram, não cuidaram, não verearam, como, por exemplo, São Paulo. Então, é uma cobrança sensata, amiga, sim, mas a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Esse ano é ano eleitoral e a gente tem que cobrar. A gente tem que questionar, né? Vamos usar as redes sociais, vamos lá para a Casa do Povo, tem que questionar. Não, e o seu vereador, se você vota em alguém, se você vota, você tem direito de cobrança. Eu concordo totalmente com a sua posição. Eu acho que nós vamos ter uma série de debates na televisão para prefeito da cidade. E uma das pautas mais importantes que deve ser cobrada por cada um de nós, mandar e-mail, ir no Instagram, no LinkedIn desses candidatos, falar, eu quero uma solução para a questão da Cracolândia. Eu demando, como cidadão da cidade de São Paulo, pago imposto aqui, eu pago imposto predial. Eu exijo que exista uma solução para isso. Como é que é a solução? Esse é o problema de vocês são eleitos para isso, é trabalho de vocês, é isso. Principalmente o prefeito articulando junto com a Assembleia. Parar de fazer projeto de nome de rua, nome de praça. Isso. Eu fico preocupado com uma coisa, eu concordo com tudo isso, mas assim, me preocupa é que, por mais que exista um teórico caminho bom, um teórico caminho melhor, existe sempre a necessidade do contra. Porque é assim que a política se... O contraditório é importante, é verdade. É verdade. Precisa. O grande problema é quando não se quer resolver o problema. Sei. Porque tem uma faixa de vereadores, enfim, dos legisladores, de uma certa forma, que eles, de uma certa forma, eles acabam criando um problema simplesmente para ter bônus político. Então, só por questão política. Isso. Sim. Então, eu preciso enfrentar o problema, teoricamente, de duas formas, para poder ter oposição e situação. Então, ninguém vê o melhor né? Todo mundo vê o melhor para efeito de bônus político. Então, como é que nós chegamos nesse estágio, né? Exato. Onde eu começo a pensar no bem comum. No bem comum, na estrada que é bom para todos, no hospital que é bom para todos, num centro de São Paulo histórico maravilhoso. A gente roda... Quase, é porque a gente não consegue mais. Não, você não consegue mais rodar. Eu estive semana passada, eu estive em Buenos Aires e estive também em Montevidéu. Estive nessas duas capitais. Eu vi como, com toda a crise que a Argentina vive, né? Mas eu vi como eles tratam o centro dessas cidades. É nobre, é bonito de ver. É bonito de ver o argentino, o uruguaio, ele gosta de frequentar o centro da cidade. Quantas pessoas proprietárias de galpões, de lojas, de casas, de prédios estão localizados no centro da cidade, perto desses guetos, e que hoje estão vivendo um profundo prejuízo em todos os sentidos. Total. Então, a autoestima do paulistano, ele precisa vir à tona agora, inclusive nessas eleições, para exigir do vereador e do futuro prefeito que existam realmente alguém pensando nisso para que a gente possa ressuscitar. Porque chegou um ponto que
Tá insustentável para todo mundo. Sustentável para as famílias que têm seus filhos ali naquela região, né? Existe famílias, aquelas pessoas vieram de famílias. E as famílias sofrem de ver aquilo. E está insustentável para quem vive ali, para o comércio que foi saqueado semana passada na Santa Efigênia. Santa Efigênia corre o risco de acabar. Santa Efigênia corre o risco de acabar. Porque se de repente esses saques eles começam a acontecer mais, ela acaba. E vai se transformar no que aquela rua? Num deserto. Eu sou ali da região da Liberdade, região bem central da cidade. E sempre, minha vida toda foi ali. Então, eu sempre fui muito da rua, né? Muito rueira e tal. Então, eu conheço cada buraco ali, porque eu sempre gostei de rua. Hoje, você desce ali na Praça da Sé, você só vê placa, aluga-se, vende-se. Um abandono absurdo. Verdade. Você perdeu o prazer de curtir o centro de São Paulo, né? Eu falo por mim, falo pessoas que curtiam ali andar a pé, sabe? Pra ver. Você não consegue. E aí, com essa questão aí da Cracolândia, é a questão da violência, E olha né? que legal, eu participei de 2 edições do encontro, onde os organizadores do encontro encostavam 2 ônibus ali na Cracolândia, 2 ônibus, e diziam para eles, quem quer comida, churrasco, baile, música, por 3 dias, entra no ônibus. Entrou todo mundo. Ainda dentro do ônibus, olha, vocês terão comida, churrasco, música, porém vocês vão ter que assistir uma missa e vão ter que escutar umas palestras. E eu fui... Não, mas a troca da comida de 2 dias de... detalhe, ainda tem piscina. Tá, beleza. A troca de tudo isso, vale a pena o sacrifício de ouvir uma palestra. Eu fui um dos palestrantes. Eu cheguei nesse encontro, estavam lá só moradores de rua. Foram 3 dias maravilhosos. Contrataram uma pianista profissional, não vou me lembrar do nome dela agora, mas é internacional. Onde foi, Dunga? Foi aqui perto de Mogi Mirim. Ela tocou piano para aqueles quase 100 moradores de rua, 100 craqueiros. Estava todo ali, eu palestrei para ele. No final, teve churrasco, teve almoço, teve estrogonofe, teve tudo. Teve banho, teve roupa nova. No final, os 2 ônibus estavam ali e eles disseram, gente, quem quer voltar para a praça, no ônibus número 1. Quem quer ir para uma casa de recuperação, um centro terapêutico, ônibus 2. E aí você vê... Quem queria? A maioria foi para os CTs, para os centros de tratamentos. Então, foi a coisa foi dada a oportunidade. Exatamente. Então, existem situações que, por exemplo, se eu sou um vereador de São Paulo, eu tenho que pensar pró a essas pessoas. Eu não posso ficar trocando nome de rua. Eu não posso pensar só no zoneamento de São Paulo, que é muito importante, claro que é importante, mas a gente precisa pensar nessas coisas. Essa coisa do bônus político é a história de você usar a política para se perpetuar no seu cargo. Vereadores, deputados, ou seja, passa a vida inteira sendo isso só. Né? Ou seja, sempre aproveitando. Né? Deixa eu só falar aqui, ó, a Lúcia Nunes Bento está participando com a gente, falando, ó, sem estrutura e subsídio é difícil, é verdade. Porque pode ocorrer, às vezes, maus tratos, né? Que às vezes acaba ocorrendo também maus tratos, porém devemos ajudar. Me torna desumano se não ajudar. E é verdade, né? Aqui também, quem está dizendo aqui, ó, a Marilita Targa Ameri. É muito complicado a questão das drogas. Passa governo e o problema só piorando. E hoje em dia a nossa legislação também atrapalha. Não é que a legislação atrapalha, a legislação está aí para ajudar, né? Mas ela, de repente, ela torna morosa uma decisão que... Olha, eu fiz questão de separar aqui e o Vandic vai poder nos ajudar muito nisso, porque o Vandic, ele é sensacional. Definição de crise humanitária. Conflitos prolongados, economias em declínio, catástrofes climáticas e questões graves de saúde, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos aqui do Covid. Mas conflitos prolongados e economias em declínio. Alguém lembra Brasil aí? Alguém? Nós estamos, como país, empurrando... Nós preenchemos o requisito ali do... Nós precisamos tocar nesse assunto. Dunga, o Brasil é um país sui generis. 53% da população adulta brasileira, pessoas com mais de 18 anos de idade, não terminaram o ensino médio. São 90 milhões de pessoas, uma Alemanha inteira. Não é por menos que a produtividade do trabalho não tem ganhos incrementais notáveis.
Isso faz com que salário e renda sejam deprimidos e muitas pessoas que não são produtivas, elas não entram de fato na força de trabalho. Essas pessoas, elas não têm um lugar na sociedade, elas ficam vagando, elas são parte dessas 7 milhões de pessoas que vagam. Estão andando. Então, o problema um problema de saúde pública, um problema de educação básica, muito mais importante educar ensino fundamental e médio, tem muito mais impacto na economia do que ter uma sociedade de doutores, é muito maior o impacto, né? Você focar no ensino médio e no ensino fundamental. E depois nós temos o problema de lei e ordem, que é aquilo que eu volto a falar. Consagrada a teoria do professor James Q. Wilson, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a teoria das janelas quebradas, ela mudou diversos centros de cidades do mundo, inclusive Nova York, que durante os anos 70 e 80 eram antros. Era coisa que nós vemos aqui. Se alguém assistiu Kojak, pode ver. Era isso, era Kojak, Colombo lá. Colombo. Pois é, era isso aí. São Paulo, como uma das maiores cidades do mundo, tem momentos assim difíceis, e o número de pessoas em situação de rua é grande, todo mundo sabe a questão. E isso leva a cidade a outros problemas, como a gente está vendo, como o caso da Cracolândia. Como que será que a prefeitura lida para melhorar essa situação? A gente vai conversar agora com, olha, admiro muito, muito mesmo, né? O Dr. Carlos Bezerra Júnior, que é secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, já esteve aqui com a gente, ele é médico, né, psiquiatra, né, então ele tem, né, que a gente fala, lugar de fala, e além disso tem um coração enorme, um grande homem. Dr. Carlos Bezerra, seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente aqui, doutor. Obrigado, Padre Juarez, alegria poder participar com vocês desse diálogo, enfim, uma satisfação. Obrigado pelo convite. Então, o senhor viu, não sei se o senhor acompanhou um pouco aí, é todo esse debate que é feito, refeito a cada vez, cada momento, né? Nós precisamos... Eu estou ouvindo com muita dificuldade. Com dificuldade? Para mim, o som está vindo com muita dificuldade. Eu vou pedir o Rodrigo para melhorar, eu não sei se de repente... Agora sim. Melhorou, agora então. Sim. Eu estava dizendo, doutor, que a gente está discutindo sobre essa questão, basicamente a questão da Cracolândia, de todo esse momento difícil, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quem ganha com isso, quem não ganha, e de repente a população que cobra, né? Cobra do poder público uma solução. E eu imagino, como o senhor secretário de Assistência e Desenvolvimento, deve ser muito mais cobrado por isso, né, doutor? Claro. Não, é um problema extremamente complexo. Enfim, é importante a gente se lembrar que é um problema que vem se arrastando lamentavelmente, já por 3 décadas na cidade de São Paulo. Importante a gente saber que não tem bala de prata, ou seja, não tem solução mágica, e quem promete isso? Ou é demagogo, ou é populista, ou é mentiroso. Mas o fato é, nós estamos diante de uma situação séria, uma situação grave, e uma situação emergencial. E a Prefeitura de São Paulo não está parada diante disso. E aí eu queria ressaltar aqui algumas coisas que, inclusive, que são importantes para a gente contextualizar. A primeira coisa é a seguinte. Primeiro é que isso não começou hoje. E aí, com isso, eu não quero minimizar o que está acontecendo, né? Porque, às vezes, a gente ouve alguém menos avisado está chegando e falar, não, parece que isso começou agora. Não, isso não começou agora. Isso vem acontecendo, né? Vem acontecendo há algum tempo. E é importante a gente ver o que está acontecendo para comparar a evolução do que está acontecendo com a intervenção da Prefeitura. Se você olhar, por exemplo, uma fotografia do que era, por exemplo, a Cracolândia no ano de 2015... e do que é a Cracolândia hoje, se você fizer uma foto de drone da Cracolândia do ano de 2015, e agora, no ano de 2015, você tem uma concentração ali de pelo menos 4 mil pessoas, onde hoje nós temos, lamentavelmente, ainda em torno de 947 pessoas que estão sendo acompanhadas, estão sendo abordadas diariamente, de manhã e à tarde. Grande parcela delas está sendo acompanhada já com serviços de saúde, outra parcela
foi abordada pelos serviços policiais, porque a Prefeitura de São Paulo entende que essa questão deve ser encarada como um tripé, né? E como um tripé, eu cuido da pasta de assistência social, ou seja, nós trabalhamos com as abordagens sociais, as abordagens que geram vínculos com as pessoas, buscando pessoas que estão em situação de rua e estão naquela região. Aqueles que estão dependentes químicos são abordados e encaminhados para os serviços públicos de saúde. E nós temos, por exemplo, nós temos o serviço do Estado, o Hub, que está fazendo um ótimo trabalho. Nós temos o Serviço de Cuidados Paliativos da Prefeitura de São Paulo, que também está fazendo um bom trabalho, ampliando o número de vagas, tendo bons resultados, boa adesão. E nós temos também, além da assistência, além da saúde, nós temos o enfrentamento ao crime e ao organizado. Aí é o trabalho de inteligência policial naquela região, havendo um maior número de prisões. Só para se ter uma ideia do que vem acontecendo, nós tivemos entre os anos de 2022 e 2024, nós tivemos mais de 120 mil orientações, 104.675 encaminhamentos e abordagens foram 226.251. Claro que uma pessoa pode ser abordada mais de uma vez, isso acontece. Agora, no mês de janeiro, foram 35.050 orientações, 32.594 encaminhamentos, 67.920 abordagens. Isso é para mostrar, em 2023, desculpe, agora em janeiro foram 4.000 orientações, 1.773 encaminhamentos, 5.853 abordagens. Estou colocando esses números para dar uma noção da dimensão, do esforço e da complexidade disso. A média de fluxo lá na Cracolândia, que vem sendo acompanhado, agora entre 1º de janeiro e dia 2 de fevereiro, é de 1.101 pessoas. 542 acompanhadas pela manhã, 559 no vespertino. E no CAPS, que acompanha o CAPS Álcool e Drogas, lá no Redenção, 953 pessoas. Enfim, estou dando uma dimensão do esforço concentrado da Prefeitura e do Governo do Estado. Aí, de imediato, vem a pergunta. Mas por que parece que, enfim, parece que a gente ainda tem essa sensação de que a solução não chegou? Porque a solução não é mágica. E aí, compare-se, por exemplo, com várias outras cidades do mundo que estão vivendo situações, inclusive, muito piores do que a de São Paulo. Compare-se, por exemplo, eu tive recentemente, no ano passado, e nós estamos, a cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes está inserido num grupo de 20 outros prefeitos que estão discutindo com 20 cidades, porque esse não é um problema só de São Paulo, é um problema de grandes cidades mundiais, de grandes capitais mundiais. Nesse grupo está Londres, está o prefeito de Londres, o prefeito de Manchester, o prefeito de Los Angeles, o prefeito de Houston, os prefeitos de algumas cidades latino-americanas. Eu tive ano passado, por exemplo, na cidade de Vancouver, que é uma Cracolândia semelhante à nossa, tive na cidade de Los Angeles, tive na cidade de Nova York, que inclusive tem um contingente de populações em situação de rua, inclusive maiores do que as nossas. A cidade de Los Angeles tem uma concentração grande de população em situação de rua em determinado bairro e, inclusive, com uma droga, com a utilização de uma droga que é o fentanil, que é 100 vezes pior do que o crack. Estão também buscando soluções, né, buscando políticas públicas. Chegaram na casa de bilhões de dólares em Los Angeles, em várias tentativas de políticas públicas, e, lamentavelmente, com um índice de sucesso ainda muito baixo. Agora, aqui em São Paulo, o que eu posso dizer? O esforço está sendo feito, está sendo conduzido. Nós temos ainda uma série de dificuldades a enfrentar? Sim, temos. Mas temos, e eu não vou esticar mais, vou encerrar aqui, temos várias soluções que eu posso dizer, inclusive com números de emprego. 4.000 pessoas, nesse momento, em situação de rua, foram
estão empregadas no programa de operação trabalho da Prefeitura. E, para finalizar minha resposta, é muito importante, gente, a gente não confundir. E aí, Padre Juarez, eu agradeço o espaço da gente estar aqui no seu programa, a gente não confundir população em situação de rua com pessoas com dependência química. Porque isso pode gerar uma confusão na cabeça das pessoas, que traz o preconceito e que traz, por exemplo, nesse momento, um dos graves problemas que nós estamos tendo, que a gente não consegue aumentar o número de equipamentos para acolhermos pessoas em situação de rua, porque as pessoas nos bairros ficam pensando assim, meu Deus, não traga pessoas em situação de rua para cá, porque elas ficam imaginando que nós estamos levando pessoas que têm dependência química da Cracolândia para os bairros. Por exemplo, as nossas vilas de encontro, que são espaços de acolhimento para famílias que estão em situação de rua, que nós estamos levando para acolhimento, para que as pessoas possam reencontrar uma possibilidade de trabalho, as crianças na escola, e para que possam, em 2 anos, reconquistar a autonomia e se reinserir na sociedade. A gente não consegue construir as vilas, equipar as vilas e instalar as vilas por causa desse preconceito. Então, vamos lembrar, lá na Cracolândia nós temos 952 pessoas. Em situação de rua na cidade, nós temos em torno de 31.884 pessoas, que não quer dizer que estão em situação de rua, porque nós temos mais de 25 mil vagas hoje disponíveis para o acolhimento das pessoas em situação de rua. Ou seja, nós não temos aproximadamente 32 mil pessoas vagando pelas ruas da cidade de São Paulo. Doutor, eu queria agradecer, obrigado pelo esclarecimento, é importantíssimo esses números, esses dados, é importante que a gente saiba que a população, até para que a população possa cobrar. Quero agradecer muito, convidar de novo o senhor para estar aqui com a gente. Queria ver o senhor aqui, não mas aqui pra gente, conversando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutor? Vai ser uma honra para mim, faço questão. Dr. Carlos Bezerra Júnior, que é secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Eu achei importante todos esses números que ele trouxe, é importante. E ele fez uma coisa muito, uma separação, a pessoa em situação de rua é uma coisa. Exatamente. E as pessoas que... nós estamos tratando aqui de um problema sério, que é o problema da Cracolândia, que é pessoas drogaditas, que são pessoas que precisam, né, de tratamento, precisam de... Agora eu vou fazer o seguinte... O Rodolfo... Tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui, uma coisa interessante aqui, ó. Rodolfo Dias está dizendo que quero Ângela da Rede Vida com o programa de Fofoca da Fé. Meu Deus. Fofoca da Fé. Deus não quer uma coisa dessa, Rodolfo. Fofoca da Fé. Rodolfo da Mesa, boa tarde, padre Ângela Matos. A Ângela Matos tá fazendo um sucesso aqui, ó. E olha aqui, olha. Você botar... Silvio Brito contrate... Silvio Brito contrate... Tá com café. O Rodolfo tá falando. Silvio Brito, contrate a Ângela Matos urgente. Rodolfo, obrigada. Chega que eu já tô sem graça, Rodolfo. Ó, a Célia Peixoto Ferreira tá falando parabéns por vocês estarem debatendo. Tema tão importante. Célia de Niterói. E muito obrigado. Eu ia servir o café pra... Olha, você viu? Serviu, padre. Serviu? Ô, padre, e o café? Quem fez o café hoje aqui, Rodolfo? Ai, eu adoro. Tiago? Cadê o Tiago? Café Você fez, Tiago? Ai, delícia. Maravilhoso. Não, sem nada. Maravilhoso. Pra sentir o café. Começou a frescura. Sem nada, sem nada. O assunto aqui? Pode. Eu queria só ao vivo? lembrar que a definição da palavra crise humanitária é aquela coisa que vai ficando, vai se prolongando. Então, o que a gente tem que cobrar, né, do atual prefeito, do futuro prefeito, né? Graças a Deus, muitos fazem um trabalho muito bom também. Dos vereadores, principalmente dos vereadores. Gente, vereador é verear, é cuidar. Então, o vereador, ele tem que cuidar da cidade em todos os aspectos. Então, um problema crônico, ele vai se tornando uma crise humanitária. Então, o que está crônico hoje? O que é crônico? Acho que toda a atenção, todo o esforço, todo o conhecimento, toda a ciência tem que elencar ali 10 situações crônicas da nossa cidade de São Paulo. E isso vale para todas as cidades do Brasil, todas as capitais. Mas elencar 10 e não levantar da mesa enquanto a gente não tiver resolvido. A gente tem que esgotar o assunto. Eu conheço 172 casas de recuperação pelo Brasil. De ir.
desde uma Fazenda da Esperança, uma Betânia e tudo mais. E eu sei que o Brasil tem condições de absorver esse contingente de 972 pessoas lá. Tem condições. Agora, nós estamos numa Basta barreira querer, aí. né? Nós estamos numa barreira aí. Compulsório, sim. Compulsório, não. Então, tem alguém que tem interesse de manter essas pessoas lá. É o tráfico. Também. Sei lá, o sistema imobiliário. O que está acontecendo que há 3 décadas, são 30 anos. 30 anos. É muita coisa, né, gente? 30 anos, é muito tempo. Agora, é crônico. Então a gente só pode levantar da mesa a hora que a gente chegar no último, não esgotar o assunto. Eu acho que é papel do vereador. Tem que acontecer isso nesse próximo mandato. A gente tem que cobrar isso. Não, e essa cobrança tem que ser feita sem ter vergonha de cobrar. E sem porque a pessoa acha que sempre o político faz favor pra gente. Ele não faz favor pra gente. O trabalho dele. É trabalho dele. Trabalho nosso funcionário. Não Mas é? a distância é muito grande, gente. A distância, você fala do A quê? distância é muito grande entre o eleitor E o político. É muito grande. Já tentei tantas coisas e olha, E não deu. eu não estou dizendo que não é para fazer, hein? É porque não estou a desejando. gente até desanima, né? Vamos pro o dado da nossa enquete. Opa, vamos lá. Olha lá. Muito bem, nós fizemos uma pergunta no começo do programa. Atenção, nós fizemos uma pergunta no começo do programa se você era contra ou a favor da internação compulsória, da internação obrigatória. Sim, 70% e não 30%. É mais ou menos. Isso mais ou menos reflete que se você for perguntar para qualquer pessoa na sociedade, é assim. A gente vai para o intervalo, porque a gente tem mais assunto para conversar. Tem outros temas para a gente conversar aqui. E eu vou avisar você que o Dunga não é candidato a vereador. Ninguém aqui, né? Deixa claro, Deixa claro, porque ele falou assim, nós temos que resolver isso. Porque ele não é candidato a vereador. Mas se fosse, eu votava nele. Tá bom? A gente vai para o intervalo. Devia estar concorrendo para presidente. Para isso também. Mais importante. Isso mesmo. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Tá de volta aqui, ó, no Bendita Hora, de um jeito diferente aqui. Eu quero de novo falar pra você, a gente tá aqui, ó, Antônio Siqueira, que tá aqui com a gente, que beleza, né? Antônio Siqueira, que já é nosso sócio aqui também do programa. O Dunga, que tá aqui, o Vandic, que tá aqui também comigo, e a Ângela Matos. E a gente tá conversando. Tem vários assuntos, a gente tá conversando sobre isso. Eles, quando eu vou lá, eles ficam conversando alto aqui, atrapalhando. Eu tava debatendo aqui com ele. Falando alto aqui, que eu... 3 vezes teve que mandar você ficar quieto aqui. Eu, padre? Gente. Tá bom? Ó, muito obrigado, pessoal, que tá participando com a gente aí. Tem o Brasil inteiro participando com a gente, tem o pessoal participando com a gente aqui pelo canal aqui do YouTube, né? Pelo canal do YouTube e participando também pelas redes sociais. Eu agradeço muito, muito mesmo. O café tava bom? O café tá uma delícia. Tava bom? Quem fez o O meu sem açúcar, uma delícia. Fez nada, fez a cafeteira, Thiago, fez obrigada, É casado, Thiago? Casado? Thiago, bonitinho, Casado, obrigada. pô. Quem faz um café desse tem que casar. Não, eu tenho... Pô, casa, pô. O assunto. Você não vai casar, não, ela? Gente, Namorada, que isso? É Thiago. uma O fofoca? Thiago agora tirou os aparelhos dos dentes. Aí, Agora, ó. não, agora ele tá muito bonito. Thiago ficou Tem namorada? vermelho, Tem padre. namorada? Ele tá encabulado. Tem namorada, pô. Não, vamos arrumar uma Thiago namorada tá pro Thiago, encabulado. então. Né? Vamos arrumar uma namorada pro Thiago. No currículo bota lá, Pago Jarez. Trabalho Pago Jarez, né? Deixa eu ver. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu quero falar... Vocês podem ficar conversando, mas conversa abaixo aí. Tá, pode deixar. Obedientes. Não, a língua da Ângela... quase que eu falo. Obedientes nós somos. Vamos lá. Primeiro tema na tela pra gente comentar e pra gente conversar aqui. Vamos lá. São notícias, né? Ih, País isso é decreta seríssimo. estado de emergência na saúde por causa de dengue. E o Rio terá 10 polos de atendimento. Só no primeiro mês do ano, foram 10.156 casos, com 362 internações. O maior número desde 1974, quando começou o registro. Regiões de Campo Grande e Guaratiba estão entre as mais atingidas. Mas não é só Rio não, viu, padre? Não. Recentemente a gente falou sobre esse tema lá na Rádio Capital,
e Pernambuco, São Paulo. E aí a gente faz aquele lembrete aqui, né, minhas amigas, dona de casa. Minha mãe, lá em casa eu brinco que nosso quintal é um pedacinho da Amazônia. Então, minha mãe ama uma planta. Aí eu falo, mãe, olha o prato aqui. Aí eu moro numa vila de muitos idosos, eu sou meio que a zeladora de lá. Aí eu falo, dona Rosa, olha aqui, ó, a água. Ela quer captar água da chuva, não pode juntar, tem que tomar cuidado. Então, sábado agora, teve um trabalho de conscientização aqui em várias UPAs, postos de saúde, UBS de São Paulo, para conscientizar a população. Do nosso quintal só, né? Exatamente, Dunga. O mosquito que está no quintal do vizinho vem Exatamente. Vem pra mim. Então é uma coisa assim que tem que ter uma cooperação. Eu moro no interior, faço questão de morar no interior, eu moro na cidade de Pindamonhangaba. Você mora em Pinda, né? Pinda, uma cidade maravilhosa, aliás, beijão para Pindamonhangaba, que eu amo tanto. E lá a gente tem esse costume, já não tem milindres. A gente realmente cuida um do quintal do outro. A gente fala, né? Ó, aquela flor jeitinho, lá, a folha dela bromélia, né? Bromélia. Inclusive em casa tem bromélia, minha esposa cuida todo dia. E ela junta mesmo. E a gente fica, e não tem milindre não. Lá no interior, pelo menos na minha cidade, a gente cuida mesmo. Precisamos cuidar do quintal do outro. Não é da vida do outro. É do quintal do outro. Aí, foi pra mim essa indireta. Essa indiretinha foi pra mim, né? Foi sim, Dunga. Eu senti. Agora, Dunga, tem um ponto que é extremamente relevante. No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não têm esgoto, água tratada, porque o saneamento básico sempre foi deixado para lá por parte do governo. E saneamento não dá voto, né? Saneamento não dá voto. Fazer encanamento. Grande parte das mortes de crianças até os 10 anos de idade, 6 anos de idade, poderiam ser evitadas por diarreia, esse tipo de coisa, por causa de saneamento básico precaríssimo que o Brasil tem. E, obviamente, isso tem a ver com todas as doenças, as moléstias que são infecciosas através de mosquito, como a dengue. Quer dizer, isso é um problema sério. Ô, Vandica, eu estou sentindo falta da sua frase cérebre. Ele tem uma frase Qual? cérebre. Vandica? Anota aí. É um bordão dele. Anota aí, é verdade. Sabe que eu fico pensando o seguinte... Parece que dengue é uma novidade. Sim. Nós nunca tivemos crise de dengue, nós nunca tivemos problema com dengue. É verdade. Nós nunca soubemos de nada disso, nunca. É incrível ver o quanto... Todo ano... A mesma coisa. Na mesma época, a gente sabe que tem data. Então, veja, qual a origem dessa história toda? Sempre quando a gente fala de uma crise, nós temos que pensar o seguinte, tanto quanto corrigir o problema em curso é ir para o passado e planejar o futuro. Isso. Aí, o Vandic não vai me deixar mentir sozinho aqui. O quanto nós perdemos em produtividade com todo esse nível de pessoas em estado de saúde comprometido. Isso é um problema gigantesco. Isso é um problema gigantesco, tanto na perda humana, né? Que existe uma perda humana, como pessoas que estão doentes, um ônus no Estado para tratar essas milhões de pessoas, porque a gente sabe dos casos, mas esses são os casos que vêm à tona. E o resto, a grande parte não vem à tona, é tratado em casa. Que fica doente, claro, nem sabe o que é. A gente acha que o Brasil é a gente. Isso aqui não é o Brasil. Isso aqui não é o Brasil. O sujeito que tem que andar 30 quilômetros para chegar no hospital. A criança que tem que andar 20 quilômetros para poder chegar na escola. Quer dizer, esse pessoal fica doente, morre, a gente nem sabe quem morreu. E é importante lembrar, e anota aí, né? Dengue mata. Eu só vou fazer uma... Dengue hemorrágica, né, gente? Você sabe que agora a dengue chegou na Europa, né? Chegou na Europa, o ano passado teve na Europa e dobrou o caso de dengue na Europa. Dobrou, quando a gente fala dobrou, é o seguinte, 2 anos atrás nós tivemos 70 casos de dengue em toda a Europa, 70. E esse ano teve 190. Só que virou uma preocupação já. Eu digo isso aqui esses dias assim, agora começaram a fazer a vacina. Por quê? Porque começou a chegar no europeu. E aí não tem vacina para... E no Brasil, no Brasil não tem vacina ainda para todo mundo. Não tem vacina para todo mundo. Só particular, né? Para quem paga. R$400. R$400. Uma dose. O pobre morre, né, então? Duas doses. O pobre morre. Quem tem a grana, ok. Quem não tem, morre. Você tocou num assunto muito legal, Vandic, sobre a educação. Sim. Bom, nós vimos aí agora não sei quantos bilhões
dedicados à campanha eleitoral. 5 bilhões, isso que eu ia falar. 5 bilhões dedicado a fazer campanha eleitoral. Será que não dava para ter 1 bilhão para a gente fazer uma campanha contra ele? Mas campanha que dure 1 ano, onde a gente eduque Não só as falar pessoas. na hora, não só falar na no hora. verão. Exatamente, não é para falar no verão. É para a gente fazer uma campanha, conscientização, pegar aquela criança, o jovem, o adulto, o ancião, o vizinho do outro, e a gente colocar na cabeça das pessoas que o mosquito ainda é chique, ele gosta de água limpa. Água limpa é verdade. Ele gosta de água limpa, ele não gosta de água suja. É verdade. Então nós precisamos fazer o seguinte, gente, o Brasil, quando a gente fala que o Brasil não tem educação, e olha, se o Brasil tivesse ensino fundamental, ensino médio, não precisa nem de faculdade, hein? Só ensino fundamental e médio para todo mundo, a gente já mudava esse país. Agora, educação também faz com campanha de conscientização. Será que não podia tirar um dinheiro desse, que a gente vai de novo ver propaganda que ninguém vê, para educar o nosso povo? Falta campanhas. Gente, a gente precisa... Dá para mudar o Brasil, dá para tirar essas crises humanitárias. Volto a dizer, crise humanitária é alguma coisa que vem acontecendo de maneira crônica, gente. E o que é mais crônico do que dengue? Há quanto tempo a gente escuta isso? O Vandir falou 5 bilhões, só que agora sim, eles dobraram. Dobraram, porque antes, na última campanha, gastaram quase 2.500, dobraram. O ano que vem outro ano vai ser 10 bilhões. Com 5 bilhões, a gente vacina toda a população. Sim, olha aí. E outra coisa, para mim é absurdo, é inaceitável que um país como o nosso, que é um país tropical e que tem grandes escolas de medicina, como a escola da USP, nós não temos uma fabricação, um foco de pesquisa em produção doméstica de fármacos como esse. Isso para mim é um absurdo. O Vandir está tocando no assunto, você sabia que essa questão da indústria farmacêutica no Brasil ainda é muito incipiente. Muito incipiente. Muito. É um problema. Nós temos coisas maravilhosas. Né? O que é incipiente, padre? Põe na tela. Põe na tela que eu trabalhou. Olha lá, do cabelo duro, lembra? Expressões racistas para não usar mais no carnaval. Do cabelo, expressões racistas. Expressões racistas para não usar mais no... Não é só não usar mais no carnaval, é não usar mais em nada. Deixa eu já tomar partido. Isso, toma partido. Assim, eu creio que a gente está num processo de mudança do mundo, aprendizado, tá todo mundo evoluindo junto nessas questões de falas racistas, o que pode, o que não pode, brincadeiras com gordo, com quem é baixo demais, com quem tem uma deficiência, coisas que antigamente parecia que era normal, no mundo de hoje não cabe mais, né? Não é legal. E aí, quando vem essa questão das músicas de marchinha e tal, eu vou ser bem sincera, gente, eu não me ofendo se tocar um Luiz Caldas aqui agora. Parabéns, eu não me ofendo. Parabéns. Mas eu sei que existe uma maioria, e aí eu não sei se eu tenho que... Parece às vezes que eu tenho que levantar essa bandeira, eu tenho que... Não é legal, mas assim, vamos fazer um processo. Não pode mais. Ele cantou Nega do Cabelo Duro, não olha mais a minha cara e não sei o quê. Você sabe dos meus antepassados. Calma, né? Calma, vamos com calma. Eu não me sinto ofendida, de verdade. Sei. Eu acho que eu tenho outras questões raciais mais sérias para ser discutida, exatamente. Olha, eu sou de uma época, vou completar agora, dia 2 de março, 60 anos. Então, no lugar onde eu nasci, na Fazenda Curuputuba, na última rua da fazenda, lá em Pindamonhangaba, ele defende uma travessa Cacique, era considerado o pé preto. Então, todos nós andávamos descalços e até a altura do joelho era uma tufa preta. Então, dava a impressão que a gente estava com bota de 7 léguas, sabe aquela bota? Então, por isso que nós éramos chamados a turma do pé preto. Olha, meu pai era negro, minha avó era negra. Meu pai teve a honra de ir para a Segunda Guerra Mundial, voltou, casou com a minha mãe, que é branca. Branca. Aí deu uma mistura boa lá, nascemos nós. Meus amigos todos, né, da infância, nós sempre nos tratamos com os nomes próprios, que eu não vou dizer agora para ninguém se sentir ofendido, mas nunca ninguém se sentiu ofendido. Isso é uma coisa nova. Temos que respeitar, porque a fragilidade parece que ela se instalou na humanidade, sabe? Ela se instalou. Quando eu chegava em casa sujo, porque apanhei na rua, minha mãe falava assim,
Quem está bulindo com você, meu filho? Quem está bulindo com você? O bullying já existe há muitos anos e nós sobrevivemos. Sobrevivemos. Claro, isso não tem nada a ver com violência, nem verbal, muito menos física. Mas eu acredito o seguinte, que nós temos que encontrar o meio termo, porque senão nós vamos gerar o quê no futuro? Está superdimensionando. Exatamente. Eu acho que a gente está dando uma coisa tão grande, isso os artistas, os pensadores, alguns filósofos, porque senão nós vamos criar uma sociedade tão frágil, mas tão Só não frágil. me fala que é mimizenta, não me fala que é... Mas Porque tão isso me... fragilizado. Sim, não vou falar. mimimi. Mas nós vamos criar uma sociedade tão frágil que vai ser improdutiva. Eu acho que a Ângela falou isso, existem coisas mais importantes a Exato, serem ofensas reais, reais que devem ser discutidas e proibidas de fato. Né? Agora, quantas pessoas se tratam com algumas palavras de forma tão carinhosa? Dunga, minha mãe outro dia conversando, não sei o quê, lá em casa assim, meu pai é branco, minha mãe é negra, e aí também deu essa mistura boa. Mas minha mãe falou assim, nossa... A mistura boa é ruim, porque daqui a pouco o pessoal cai em cima de você. Pera. Cuidado, hein? Minha mãe falou assim, agora eu fico até sem graça chamar uma pessoa de nega. Nega, pega isso pra mim. Mas é um jeito carinhoso. Nega, traz mais uma aguinha pra mim. Ó, acabou o programa. Não, padre, eu não aceito. Eu não aceito. Aqui, ó, tá do lado. Dalcides. Vai falar com o Dalcides, tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Isso. Que eu ia falar. Agora que eu... Olha lá. Tem que dar réplica. Sacanagem. Só o seguinte, só queria que a Rede Vida pensasse em contratar aqui o Vandir como economista aqui da televisão. Nossa, agora fala, Vandir, eu só queria que a Rede Vida contratasse a Ângela. Então vamos começar pelo Vandic aqui. Siga o Vandic no Instagram. Atenção, @Vandic com Y, né? CK, Vandic Silveira. Pode seguir no Instagram agora. Você vai seguir, sabe quem? O Antônio Siqueira, que a gente vai contratar também. Antônio Siqueira aqui, ó. Atenção, Antônio Siqueira no Instagram é antônio.oliveira.siqueira. Ó, e no LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab. E a Ângela Matos, pra você saber de Aqui, ó, todas as do mundo dos fofocas, famosos. do mundo dos famosos, é no Instagram vida dela, já que é tá o melhor. pesada. Melhor que o Google Gloss, olha lá. Opa, vai! Segredos do tapete vermelho. Pergunta foi... Ângela Matos Oficial, olha aí, tá lá. Não. E quem Ângela mais? Matos E o Oficial. Dunga, o Dunga, @Dung PHN. Vamos lá, galera. PHN. Dunga PHN. Pronto. Tem Juarez. Padre Juarez. Acabou o programa. Valeu, gente. Beijão. Amanhã tem mais. Aí, ó. mais. Obrigado. Eu venho de encontro com você. Tchau. Nossa, muito rápido, gente. muito rápido. Ele é...